Olá, amigos e amigas. Iniciamos mais um vídeo. Esse tem por título Os Animais na Visão Espírita. Esse é um tema difícil, complexo, principalmente pelo tempo em que nós vivemos. Mas vamos ver o que nós podemos aprender com relação aos animais na visão espírita. Os animais são nossos irmãos. Eles merecem de nós atenção, amor, carinho, respeito. Os animais domésticos, principalmente os gatos e os cachorros, que têm em quantidade bastante significativa nos lares do mundo todo, mas principalmente aqui do Brasil. Vamos falar do nosso país, vamos falar da nossa cidade também, onde nós vemos as pessoas saírem às ruas com seu animalzinho. Isso é muito importante, isso é interessante, é respeito que você tem pelo seu companheirinho. Os animais, eles possuem espíritos. Sim, eles possuem espíritos. Eles são espíritos, diferente de nós, mas são espíritos. Nós somos os espíritos, nós, os seres humanos, com inteligência, com instinto também, mas com inteligência. Nós sabemos discernir o que é certo do que é errado. Nem todos nós colocamos isso em prática, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde existe a bondade, mas existe a maldade ainda também. Nós, quando desencarnamos, nós retornamos para o nosso mundo correto, nosso mundo inicial, nosso mundo verdadeiro, que é o plano espiritual. E o Espiritismo define o plano espiritual como uma realidade extrafísica, ou seja, fora do mundo físico como nós vivemos. E é exatamente no mundo físico onde se encontram os espíritos que não têm o corpo físico. Onde é o mundo dos espíritos? Ele está em volta de nós, ele nos envolve. Cada cidade, cada país possui a sua própria colônia espiritual, onde ali vivem os espíritos que estão desencarnados, estão no chamado processo de erraticidade, esperando uma outra reencarnação. Neles, ou seja, no mundo dos espíritos, existem, reafirmando, diversas colônias espirituais, onde os espíritos são colocados por afinidade. Então eu, quando retornar para o plano espiritual, depois do meu desencarne, eu vou ocupar uma colônia espiritual, no mundo dos espíritos, de acordo com aquilo que eu sou, de acordo com o meu grau de evolução. Os espíritos se agrupam por evolução, formando assim uma sociedade onde existe vamos dizer assim, um pensamento muito próprio um do outro. Não que seja absolutamente igual, mas pensamos de forma bastante próxima. Isso com relação a nós, os espíritos, encarnados em corpos humanos. Já em relação aos animais, eles não possuem a consciência de si mesmo. E não falamos isso no sentido de agredir, no sentido de menosprezar. Mas os animais não têm a capacidade de se identificarem como um animal. Então, por mais que seja difícil a gente entender isso, mas um gato não sabe que é um gato. O cachorro não sabe que é um cachorro. Ele reconhece o dono, ele reconhece aquele que lhe dá carinho e se aproxima dele, sem dúvida nenhuma. Mas os animais não estão submetidos à lei de causa e efeito. Então, se um animal, aqueles animais, digamos assim, que são mais bravos, mais ferozes, quando atacam e mordem uma pessoa, machucando-a ou até mesmo matando a pessoa, ele não sabe que está fazendo isso.
E ele não será punido pela lei de causa e efeito, porque ele não tem consciência disso. Ele agiu de forma a se defender de algo que ele julgava que fosse perigo. Ou seja, ele agiu através não da inteligência, que ele não possui, mas do instinto. Da mesma forma, os animais se alimentam por instinto. Eles sentem a necessidade de comer e se alimentam. E se você deixar, por exemplo, um determinado alimento, o animal acaba se alimentando sem parar, até que ele se sinta satisfeito. De acordo com os espíritos superiores, no livro dos Espíritos, os animais, eles não são espíritos errantes, ou seja, eles não estão no plano espiritual, para onde eles voltam também, eles voltam para o plano espiritual, mas não são espíritos errantes, ou seja, eles não têm a consciência de estar esperando uma outra reencarnação, porque eles não possuem o livre-arbítrio, porque eles ainda não têm a inteligência, eles têm instinto. Então, e por conta disso, eles não andam, digamos assim, livremente pelo plano espiritual. São sempre conduzidos por espíritos que têm como trabalho exatamente essa tarefa. O Espírito da Verdade, em O Livro dos Espíritos, ele nos apresenta a seguinte consideração. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, o animalzinho, né? A alma do animal vem a achar-se depois da morte em uma situação, ele fica numa espécie de erraticidade, mas porque ele não se acha mais unido ao corpo físico. Mas ele não é um espírito errante, ou seja, ele não tem essa capacidade de discernimento. O espírito errante é um ser que pensa, que trabalha por sua livre escolha, que somos nós, os espíritos que possuímos a inteligência. Muitas vezes as pessoas dizem que os animais são melhores do que os seres humanos. É uma aparência apenas, aparência. Porque na realidade o animalzinho ele age de acordo com aquilo que ele recebe. Quanto mais carinho ele recebe, mais carinho ele dá também. Dependendo de como está o desenvolvimento espiritual daquele animal. Por isso que o animal domesticado, aquele que está dentro da nossa casa, principalmente o gato e o cachorro, ele tem uma aparente inteligência, onde ele, através dessa aparente inteligência, ele interage conosco. Ele se aproxima de nós, quer que a gente faça carinho. Quando a gente para, ele pede mais, através não de gestos, né? Mas através de continuar ali perto da gente. Isso é instinto, ele se sente bem com isso, mas ele não sabe explicar. Ele não sai dali e vai falar, por exemplo, para o outro cachorro, para que ele faça o mesmo. Se o outro cachorro vier, se forem dois os cachorros que tem dentro da casa, se ele vier, ele vai, muitas vezes até, brigar, né, latir para o outro cachorro ou morder o outro cachorro. É agir por instinto. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos, a quem incumbe essa tarefa. E os animais, eles quase que imediatamente, eles encarnam em outro corpo, quando o corpo estiver, claro, se formando. Ele pode, muitas vezes, voltar para a mesma casa onde ele vivia? Ele pode ser conduzido pelos espíritos. Através do espírito, ou seja, que foi dono dele na reencarnação anterior, ir até o local onde existe aquele cachorro e tudo, e ele recolher aquele animal e sentir que aquele animal era aquele que viveu com ele anteriormente, o que é plenamente possível. A consciência de si mesmo, como dizíamos antes, ela é algo inerente a nós, os seres humanos. O que não nos faz melhores, por exemplo, do que os animais, não é isso que estamos querendo dizer. Mas nós temos a consciência do que fazemos. Então, se a pessoa agride um animal, ele está agredindo usando a sua inteligência e maldade também.
Agora, se você está brincando com um animal e ele morde você, ele não morde você por crueldade. Ele morde por instinto. Achou que fosse agredido, ou ele está achando, ou ele sente instintivamente que aquela situação não é boa e te morde. Mas ele não tem consciência disso. Ele faz isso e se afasta. Então, o animal, quando ele morre, ele volta para o plano espiritual, e no plano espiritual é preparado para ele uma outra reencarnação. E ele reencarna novamente, porque ele está num processo de desenvolvimento. Então, quando ele chega no plano espiritual, eles são recebidos pelos espíritos, que os direcionam a determinados trabalhos. E a doutrina nos ensina que eles possuem alma, sim, repetindo mais uma vez, porém diferente, em diferentes fases evolutivas. O Chico Xavier, ele nos ensina que os animais precisam ser tratados com respeito, carinho e amor, e que isso lhes faz muito bem. É uma forma que nós temos de também desenvolver em nós esse sentimento de carinho, de amor. O que mais assim, é interessante e importante que nós entendamos é que os animais, eles são trazidos para perto de nós para que nós os ajudemos no seu processo de evolução. Da mesma forma como Deus enviou para perto de nós espíritos, que chamamos de anjos da guarda, que nos ajudam no nosso processo de evolução e de crescimento também. Então, é Deus, através das suas leis, desencadeando o processo de crescimento, de progresso em cada um de nós, oferecendo a cada um de nós as possibilidades de realmente evoluir, tornar-se melhor. Então, os animaizinhos que muitas pessoas têm dentro da sua casa precisam ser tratados, sim, com carinho e respeito, porque eles têm espíritos. Eles são espíritos encarnados em um corpo de animal. Não vão encarnar numa outra encarnação num corpo de homem. Vão encarnar no corpo de animal ainda, até que eles pulem esse processo, que nós não sabemos quando é que ocorre. Mas eles todos merecem sempre o nosso carinho, a nossa atenção, e se resolvemos nos tornar donos de um animal, é de nossa responsabilidade oferecer-lhes conforto, amizade e carinho. Eles poderão não entender isso, mas certamente eles sentirão isso de forma intuitiva. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.